Tema de hoje. Falei diferente, né? Parece que não vale. Tema de hoje: genealogias, a vida em família. Cá entre nós, genealogia é algo que parece ser estranho de se ler. Até porque você, quando vê nas escrituras sagradas, eu garanto que alguns de vocês já fizeram isso. Está lendo, resolveu ler a Bíblia, pega lá, a hora que começa fulano, gerou ciclano, que gerou beltrano, que gerou... Você pula aquilo, né? Você pula, vai adiante, porque aquilo parece ser chato. Ainda mais com um monte de nome estranho, né? Como eu já disse, parece estranho um cara com nome estranho falando que outro nome é estranho, mas... genealogias tratam dessas coisas. Abrindo um parênteses dentro de outro, por falar em nome, eu tenho um costume, quando eu vou assim, em algum lugar que eu sou desconhecido, então eu já me apresento, porque assim, você tem que quebrar o gelo logo de cara, e meu nome é um problema, né? A pessoa, você fala, tantas vezes eu já ouvi isso, quando você chega assim, cumprimenta alguém, fala, prazer, Anésio, como, né? Esse como, em, tal, eu já estou acostumado. Então, você destaca melhor o nome. Então, quando eu vou assim, às vezes palestra em empresa ou coisa parecida, então eu já começo, né? Bom dia, meu nome é Anésio, eu não tenho culpa, né? Tem que começar a mostrar algumas coisas. Pois é, até que uma vez eu fui pregar no sertão da Bahia. Aí eu cheguei e comecei a zoar com o meu nome e vi que não tinha graça nenhuma. E a hora que terminou, uma senhora veio falar comigo e falou, mas teu nome é tão lindo. Aí eu pensei bem, bom, Painho era de lá, né? Painho era de lá. Painho chamava-se Manoel, não é Manuel, não. Manuel é português, ele é Manoel, é baiano, tá? Então, aí eu fiquei pensando, pois é, filho de Manuel, sobrinho de Teotônio, Norina, Laudelina e Dete. Fica tranquilo. Mas as genealogias, elas nos mostram uma conexão com família, com pessoas. Nossa sociedade está ficando cada vez mais individualista. Tudo aponta para indivíduo, indivíduo, indivíduo. Você pode notar coisas como, você pode, você consegue, yes, you can, né? Aquela coisa toda, né? Você pode, você consegue, você é o cara. E muitas vezes isso é ensinado até para os nossos jovens, de tal maneira que dá a entender o seguinte, antes de mim nada houve, depois de mim nada haverá. Aquela ideia messiânica na vida das pessoas. Mas isso não é verdade. A Bíblia não aponta dessa maneira. A Bíblia, na verdade, mostra que os nossos laços familiares, eles não podem se enfraquecer, não podem perder importância. Eles valem muito para a gente. Vamos dar uma espiada rápida aqui, coloca a tela para mim, dos textos de Gênesis. Nós estudamos aqui vários textos de Gênesis e eu queria chamar a atenção, por exemplo, Gênesis 2:4, numa tradução literal do texto, porque lá diz assim, esta é a história ou a gênese dos céus e da terra, literalmente seria o seguinte, esta é a genealogia dos céus e da terra. É interessante que até na criação, ele trata aquilo como genealogia, como uma coisa saindo da outra, uma dando continuidade à outra. Quando a gente lê Gênesis 4, por exemplo, conta ali as genealogias de Caim e de Sete. Sete como o outro filho de Adão e Eva, depois que Abel foi morto. Em Gênesis 5, novamente repete a genealogia de Sete, fala de Enos, fala de Enoque, fala de Lameque e tantos outros nomes que vão aparecer ali. Em Gênesis 6 até o 9, vai contar a história de Noé e a sua família. Em Gênesis 10, começa a mostrar uma diversidade de povos e famílias, mostrando principalmente a descendência de Cã, Sem, Jafé, 3 filhos de Noé, com toda a sua descendência. E Gênesis 11 se dedica para tratar 10 gerações, desde Sem até Abraão. Gente do começo ao fim, o tempo todo falando de gente. Mas, quando a gente lê Gênesis, se eu te falasse assim, Gênesis de 1 a 11, resume, provavelmente todos nós aqui, de bate-pronto, sem pensar dessa maneira, nós resumiríamos assim, bom, fala da criação, Adão e Eva, o homicídio do Caim com Abel, aí vem o dilúvio, e depois a Torre de Babel. Note, nós nos detemos em eventos, e Deus se detém em pessoas. É interessante como nós temos a mania de escrever a história por eventos, e Deus valoriza
pessoas. Esse contraste é interessante. Até é interessante notar como que Deus trata isso, porque você vai ver, por exemplo, nessas genealogias que nós passamos aqui, só citando a cada uma delas, vai dizer assim: fulano de tal viveu tantos anos, teve fulano de tal, o seu primogênito, depois viveu tantos anos e teve filhos e filhas. É interessante notar que todas as vezes o filho primogênito é narrado ali, porque a importância ali do texto é dizer: a vida continua. O pai gerou um filho, a história se ampliou, aquela pessoa cresceu, ela não é mais uma, ela foi espalhada na vida de outras pessoas. É interessante esse detalhe, porque a gente às vezes vai perdendo este lado desse conceito da genealogia, de pai, filho, netos, bisnetos. Explicando uma coisa aqui para vocês. Eu já perdi os meus pais. Meu pai já faleceu há uns 25 anos atrás. Minha mãe morreu 15 anos depois dele, então 10 anos atrás. É muito tempo de distância. No entanto, eu falo deles como se eu fosse sair agora aqui e encontrá-los ali. De tão próximo que são de mim na minha memória. Mas não é só isso. Aqui o que eu vou falar não tem a ver com questões espirituais. Eu estou falando com questões sociológicas e genéticas. Meus pais estão em mim. Eu tenho genes, né? Os genes, pronto. Tanto falar genes e genes, eu não vinha outra palavra na mente. Eu tenho os genes deles. Eu tenho as características deles. E as características que foram geradas em mim, não estou falando agora somente físicas, porque uma das coisas que eu acho interessante são filhos adotivos carregarem características de seus pais adotivos. Não é uma coisa genética só que eu estou falando. Estou falando de cultural, de princípios, de ideias, de jeitos, de trejeitos, até mesmo de dons que as pessoas têm, que acabam se reproduzindo nos outros. Meus filhos não conheceram meu pai, por exemplo. Meu pai faleceu antes do meu filho mais velho nascer. E então, eu me lembro alguns detalhes. Por exemplo, é interessante, meu filho mais novo, que está ainda muito mais distante da vida do meu pai, meu filho mais novo, ele carrega algumas características que lembram o meu pai. Eu acho algumas coisas até estranhas, porque algumas coisas mexem até com o paladar. Tem coisas que ele faz que eu olho assim para ele e falo: ô seu mané, olha ele aqui, ó, ressuscitou o homem aqui, encarnou aqui, mas não conheceu, não conviveu, mas a gente passa, sem perceber a gente passa. A Magda, por exemplo, minha esposa, parece uma cópia da avó dela, característica de serviço, de misericórdia, de bondade, que são muito fortes na vida dela, eu vejo como uma herança que ela traz da sua avó e que reproduz nas outras pessoas. Assim também nós carregamos isso. O que significa? O que significa é que eu descobri que a minha vida, ela é maior do que eu, é maior do que a minha história, é maior do que o meu tempo de vida, porque ela não começa comigo, ela não termina comigo, ela começou com os meus pais, com os meus avós. A minha vida surgiu de um romance. Um homem, uma vez, querendo dar uma revolução na sua vida, tem um encontro com o Senhor Jesus, muda a sua vida, muda a sua mente, muda a sua história, acerta o seu jeito de viver, se apaixona por uma gatinha no meio da igreja, não é? Se apaixonou por uma menina que cantava no coral, se apaixonou por ela, levou um tempo para conquistá-la, para conquistar a família, para ter o direito de se casar com ela, uma menina 15 anos mais nova do que ele, e ali se enamorou com ela, tiveram o seu romance, casaram-se. 3 anos depois, nasce a sua primogênita. Depois de mais 5 anos, nasce um outro filho. E aí, quando não queriam mais filho, aparece esse indivíduo, né? Mas eu nasci de lá. Eu vim desse romance, eu carrego o romance deles. Então, quer ver uma coisinha? Quantos casais aqui nós temos? Casados, agora eu falo dos casados. Casados, ok. Vocês que são casados, o romance de vocês gera... Os filhos geram história. Nós geramos coisas com isso. Então, nós temos história que vão se espalhando. A nossa história não para com a gente. Meus filhos são continuidade minha. É a minha história que se continua na vida deles.
A gente usa isso com nome. O nosso nome vem de gerações, mas é interessante notar como essas coisas vão passando e tocando vidas, famílias, histórias. A Bíblia mesmo narra dessa maneira. Vamos pensar em alguns nomes da Bíblia. Moisés, por exemplo, em Êxodo vai contar a história de Moisés. Êxodo capítulo 2, versículo 1. Olha como é que ele narra a história do Moisés. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo e ela engravidou e deu à luz a um filho. A história de Moisés começa com os pais dele. Começa com romance. Começa com encontro. A história do Moisés começou num casal de namorados, que eram o pai e a mãe dele. Então, a nossa história, ela vem de gerações. A de Jesus é muito mais ampla ainda. Em Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 3, traz a genealogia de Jesus, e é interessante que ali, numa delas, chega a narrar 1000 anos de história. A importância que se tem de perceber que a história veio de gerações e mais gerações. É interessante até que o termo hebraico, que é usado para povo, é o mesmo termo que é usado para parente. A ideia é essa: a gente convive, a gente está junto, a gente faz história junto. Por que genealogia na Bíblia é uma coisa muito importante? Porque genealogia é a história popular, é o povo contando a história pela sua ótica. É o povo que ensina a memorizar, a anotar suas listas de antepassados. Gente assim está afirmando uma coisa: nós estamos vivendo a história em família. Nós estamos acontecendo no mundo por causa da família. Nós fomos habituados a aprender a história como apenas narrada pelos grandes da terra, não é? Os pequenos, as famílias, as vítimas, os, entre aspas, os insignificantes, parece que são como que excluídos da história. Por isso, um povo que registra a sua história, ele perpetua a vida, ele perpetua o ensino, ele perpetua as memórias das casas. No livro de Gênesis, a história da humanidade, ela não começa com uma história de reis, soberanos, generais e homens de poder, como qualquer outra gênese dos outros povos. Eu me dediquei um tempo atrás, não faz muito tempo, uns 2 meses atrás, eu estava lendo as histórias antigas as histórias da criação, os mitos de criação dos sumérios, dos babilônios, dos assírios. Todas elas são feitas com deuses temperamentais que geram grandes eventos e catástrofes e tragédias. Saem alguns guerreiros e vencedores, e desses guerreiros e vencedores vem o rei que está no poder naquele tempo. Então nota claramente que alguma coisa para fortalecer tudo isso, fortalecer reis, generais, homens de poder. Mas o gênese das escrituras sagradas, dos princípios divinos, dessa palavra que é revelada para nós, ele nos mostra que a história é contada pelas famílias, para que todas as famílias da terra, até mesmo as mais simples possíveis, até mesmo aquelas que não têm nome na história, não têm sobrenome famoso, aquela que não tem poder econômico, ela é importante, está escrevendo história. É por isso que eu gosto de uma tradução literal do texto de Gênesis 12, coloca para mim, por favor. Gênesis 12, 3, quando Deus vai falar com Abraão, ele diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da roça. O povo simples vai ser abençoado através de você, Abraão. Abraão, Deus estava falando para ele: eu vou formar uma nação no qual o povo simples vai ter vez e vai ter voz. Eu vou formar uma nação no qual nela vai ter justiça. Essa era a ideia de Deus o tempo todo. Por isso que Deus, quando vai narrar a história também, ele não narra pelos grandes, ele narra dos povos, cita todos, citam as pessoas que você não sabe nem o que elas fizeram. Por que o nome da pessoa está lá? Sei lá, ele foi importante, na história dele foi importante,
não tinha espaço para se registrar toda a sua história, mas certamente seus familiares carregaram suas histórias e honraram o seu nome. Então, no projeto de Deus revelado lá aqui em Gênesis, reis, reinado, impérios, generais e poderosos são dispensáveis. Indispensáveis são os laços familiares. É por isso que essa história toda, ela termina contando aquela história da Torre de Babel, porque na história da Torre de Babel, é uma crítica mostrando que a atitude dos homens com o crescimento tecnológico, o crescimento populacional e as grandes cidades, nós estamos indo contrário a tudo que Deus queria. Deus fala, se espalha na terra, eles se juntam. E aí, o que acontece? Eles juntam, formam uma torre e querem subir, e Deus desce. O homem quer subir, Deus desce. É interessante, o homem quer subir para o céu, e no texto diz que Deus descia para ver o pôr do sol, junto com Adão ali, tudo mais, não é? Mostra o contrário de tudo isso. O povo querendo tornar célebre o seu nome, ser forte, poderoso e tudo mais, Deus falou, não, espalha. Porque quando você faz uma torre, só cabe pouca gente lá em cima. Vai ter poderosos dominando sobre outros, isso nunca foi plano de Deus. O plano de Deus era que todo mundo tivesse vez e voz, todo mundo tem chance. Todo mundo tem história, tua vida é importante para Deus. É por isso, meu querido, que Deus não se importa com poderosos. Diz que os olhos do Senhor passam, 2 Crônicas 16:9, os olhos do Senhor passam sobre toda a terra, procurando aqueles cujo coração é totalmente dele. Coração, uma coisa que ninguém vê. Só você sabe como é teu coração para Deus. E Deus fala, mostra para mim que eu te encontro. Abre teu coração para mim que eu te acho onde você estiver. Não importa o teu tamanho, não importa o teu nome, não importa a tua riqueza, não importa nada disso, Deus valoriza os pequenos, Deus é assim. Então, Deus ensina a valorizar a vida, Deus ensina a valorização da história, Deus ensina essa valorização da família, e aqui fica um alerta para nós, quem não respeita a sua história, quem não respeita a sua história, não consegue se respeitar. E quem não se respeita, não respeita o outro. Não respeita o próximo. Ele não tem história, ele não tem nada, ele não tem o que perder na vida. Então, a partir daí a gente começa a olhar que o nosso relacionamento com os nossos pais é todo cheio de significado nas Escrituras Sagradas. Significado no sentido de importância nas Escrituras Sagradas. Nossos pais são nossa origem. E eles estão ligados com a gente, como eu já disse aqui, mesmo se eles já partiram. Os meus já partiram, mas ainda fazem parte da minha história. Eu levo adiante o nome e a honra deles. Em outras palavras, continuam vivos em mim. A memória deles continua viva em mim. Eu carrego muito deles. Muito do que aprendi deles. Eu sou resultado direto da história deles, e eu sou responsável por levar esta honra, essa vida deles adiante, e aí a minha vida, ela ganha significado, quando ela é construída, como uma continuação da vida dos meus pais. Olha um texto da Bíblia Sagrada comigo agora, Salmo de número 90, ele é objetivo e claro, direto aqui para nós. Coloca para mim, Salmo 90, versículo 10. A vida passa depressa, diz o texto, e nós voamos. A vida passa muito rápido. Nossa vida é muito pequena. Viver 70, 80, 90, 100 anos é pouco para um universo de 14 bilhões de anos, não é? É pouco demais esse tempo. Então, a vida do homem é muito pequena. E eu gostaria de viver mais. Eu gostaria que a vida fosse maior. Isso eu gostaria. Agora, quando eu ganhei consciência de que a minha vida fica maior, quando eu percebo que eu não sou uma coisa única, eu não sou um evento, eu sou uma continuação, agora minha vida cresceu. Agora minha vida cresceu porque agora as histórias dos meus pais são minhas. A história dos meus avós fazem parte da minha história. Agora eu dou continuidade. E um detalhe, agora que sou pai também, tenho filhos, os meus filhos continuam essa história também.
A sua vida, meu querido, não começou com você e a sua vida também não vai terminar com você. Por isso que um bom relacionamento com seus pais, um bom relacionamento com seus filhos é de extrema importância para você. Isso tu tem que começar a ser formado na tua mente agora. Eu me lembro, eu era ainda solteiro, nem tinha namorada, nem nada. Meu pastor estava pregando sobre educação de filhos. Anotei tudo, quatro domingos seguidos, só sobre o tema. No último domingo ele falou assim, vamos orar agora pelos nossos filhos. Eu orei pelos meus filhos ali, mas nem sabia quem era ainda. Não sabia que ia sair Dedé, Dudu, essa minha turminha, mas já estava ali orando por eles, porque é minha história. Eu estava gerando algo naquele momento, eu estou dando sequência, minha vida é maior do que o meu mundinho pequeno que eu consegui enxergar naquele instante. A nossa vida tem que ser assim, ampla. Quando eu me refiro aqui à paz, eu entendo que alguns de vocês não têm pais naturais, seus pais foram aqueles pais que adotaram você. É pai, é mãe, eles passam isso para você. Aliás, tem casais aqui na nossa comunidade que eu acho interessante, tem muitas crianças adotadas na nossa comunidade aqui. E alguns deles chega a ser assim, até, entenda a minha expressão, é até engraçado, porque o cara, ele anda igual o pai dele. Parece o pai dele andando igualzinho, e não é filho natural, é filho do coração, é filho que foi trazido para dentro do romance daquele casal. Então, tudo tem a ver com relacionamento, tudo tem a ver com sentar, conversar, com ter ideias. É interessante, vocês que são pais sabem muito bem, quando seus filhos daqui a pouco pegam e conversam com você assim, num tom, não um tom, mas você começa a perceber nele sabedoria, de tal maneira que você fala, cadê aquela criaturinha que não entendia de nada? E agora está falando comigo, no meu caso que são homens, meus filhos, de homem para homem falando comigo. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Efésios 6, versículo 2 e 3, diz assim, honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Eu pulei o texto que ele diz ainda assim, é o primeiro mandamento que tem promessa nesse mandamento. E aqui ele continua dizendo a promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Minha vida tem que ser maior do que 80, 90, 100 anos. Tem que ser maior do que isso. Ela tem que tocar outras pessoas, ser reproduzida em outras pessoas. Então, honrar pai e mãe é valorizar a sua vida. A tua vida ganha mais valor quando você aprende a honrar pai e mãe e saber também que o seu futuro prossegue, que você vai se reproduzir na vida de outras pessoas, filhos naturais ou não, mas filhos, gente que você adota, gente que você convive, gente que você discipula e você se reproduz na pessoa. Por isso eu queria te dar 3 conselhos básicos aqui para um bom relacionamento familiar, mas eu vou apontar o tempo todo com relação aos seus pais. Antes de prosseguir, vamos lá. Quem aqui ainda tem pais vivos? Vamos lá, vocês, ok. Conselho de quem morre de saudade do pai e da mãe porque já faleceram. Eu já perdi meu pai e minha mãe. Não dá mais para abraçar, cheirar, não dá para fazer mais nada disso. Conselho, ouça o conselho de um amigo. Abraça, beija, pula no colo, cata no colo, belisca, rola no chão, faz qualquer coisa, porque essas coisas você vai sentir saudade de fazer isso. Você vai sentir saudade. Eu espero, porque todos nós, entenda bem, a lei normal da vida é a gente perder os nossos pais. É uma lei normal da vida. A gente vai envelhecendo, eles não vivem para sempre. Mas você pode chegar nesse momento em que eles passam para o outro lado da vida, você pode chegar nesse momento e manter a saudade, ou você pode chegar nesse momento e ter um tremendo remorso. Por isso, tudo depende de como você vai viver esse momento que você tem com eles agora. Eu perdi os meus pais. Chorei de saudade. De vez em quando choro de novo, tá? Abrindo o coração para vocês. Teve um dia que apertou o coração, recente, estou falando coisa assim de menos de um mês atrás, me lembro muito bem da cena, onde deu uma saudade e bateu aquela vontade de estar junto. Não dá para estar junto. Agora, sabe o que não acontece em mim? Chorar por remorso. Isso não acontece. Por quê? Porque eu vivi bem com eles. Eu brinquei bastante, eu aprontei muito com meus pais.
Eu vivi bastante, amei bastante, apertei tudo que podia apertar, gostava demais deles. E esse tempo fez com que isso marcasse a minha vida, de modo que, assim, o que era para viver, eu vivi. Gostaria de ter vivido melhor. Eu gostaria de ter tido, naquele tempo, a situação financeira que eu tenho hoje, que me possibilitaria, talvez, levá-los para passear, alguma coisa. Naquele tempo, não tinha dinheiro para nada, mal eu conseguia sobreviver, entendeu? Eu não tinha, fazer o quê? Mas aquilo que dava, a gente fazia. Então, eu acho lindo, quando eu vejo filhos com os pais, filhos adultos, eu estou falando. Criança é normal, criança é esperada, a criança abraçar, beijar, estar junto. Estou falando de você, filho adulto. Eu acho lindo quando filhos adultos saem com os pais, passeia com os pais. Eu acho bonito quando você vê abraços, beijos e carinhos entre filhos e pais. Vou repetir algo que eu disse aqui pela manhã, talvez até a irmã esteja aqui, me ouça e ela vai se identificar, porque você vai lembrar da história. Uma irmã muito querida aqui na nossa comunidade, uma moça nova, viúva, bonita, tudo mais, e sempre solteira, viúva, tudo mais. E sempre vendo aqui nos cultos, eu estava aqui na porta atendendo as pessoas, quando eu vejo ela vindo abraçada com um homem assim, bonito, cara, bonitão, do lado dela, né? Eu já, claro, pastor já viu, pastor é igual pai, né? A gente vibra, né? Eu já cheguei cumprimentando ela, cumprimentei ele, prazer e tudo mais. Ela falou, olha, antes que você pense alguma coisa, ele é meu pai, tá? Eu falei, valeu, pai, bonito teu, viu, tá? Novão, eu pensei que era namorado dela. Eu pensei, mas olha que coisa linda, relacionamento, filhos e pais que na adultidade preservam aquelas coisas que a gente tinha lá na infância. É isso que precisa acontecer. Quando nós fazemos isso, nossa vida fica maior. Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias de vida na terra e que tudo te vá bem. Primeiro, ame os seus pais. Amar, gente, amar se dá, amar se entregar, amar, entenda bem, não existe amar com rédea. Amor se solta, amor se dá, amor se entrega. Eu vou te ensinar algumas coisas aqui sobre o que é amar de modo muito simples. De modo que, isso que eu vou falar sobre amar, serve de pai para filho, de filho para pai, serve de namorado para namorada, serve de marido para mulher. Todos os relacionamentos que exigem amor, assim, que tem o amor como ligação do relacionamento, vocês vão perceber que esses princípios servem. O tempo todo eu vou indicar nos meus exemplos de filhos para com os seus pais. A propósito, você, filho, que não levantou a mão porque você não tem os seus pais consigo, mas eu vou ainda falar com vocês sobre isso, tá bom? Continuo aqui falando para aqueles cujos pais estão vivos, eu queria te dar esses conselhos. Amar é o seguinte, primeiro, pare para ouvi-los. Porque amor significa dar ouvidos para a pessoa. Quando você ama uma pessoa, você ouve para tentar entendê-la, compreendê-la, para quê? Para se colocar no lugar dela. Jamê Nobre, meu pastor, ele me falou que uma época ele foi na sua vida, ele foi missionário numa tribo indígena no Amazonas. E lá ele conta acerca de uma tribo que eles não tinham a expressão eu te amo. No lugar de eu te amo, eles tinham a expressão eu te escuto. Interessante isso. A maneira deles dizerem eu amo você eu te dou meus ouvidos. Eu escuto você. Eu paro para te ouvir. Eu quero te entender. Eu quero escutar o teu coração. Quem ama fica atento para escutar o coração do outro. Que tal você parar para ouvir um pouquinho as histórias deles? Usa a tática do Aristóteles. Aristóteles dizia, ele fala da maiêutica, que é o seguinte: toda pessoa tem sabedoria dentro de si, ela só precisa ser destancada com boas perguntas. Então, você tem como trazer a história deles, você tem como trazer e extrair aquela sabedoria de vida deles com boas perguntas. Quando você vai se encontrar com uma pessoa assim, tão importante como são os seus pais, pensa no que você vai falar, bola algumas coisas para trazer as histórias, puxa assunto com eles, porque a história deles é a história da sua vida. Todas as pessoas, quando elas vão ficando mais idosas, elas lembram mais da sua infância. É interessante isso. Às vezes eu acho que é porque a gente está dando a volta na vida e já está ficando perto de novo de onde começou.
Meus filhos me falam isso, meu filho fala assim, pai, parece que a tua infância está mais perto de você do que a minha, porque você fala como se tivesse acontecido ontem, assim, a tua história. Então, faça perguntas sobre a infância deles, e deixe-os falar. Melhor ainda se você conseguir arrancar deles as traquinagens deles, aquelas que eles nunca contariam quando você era criança, mas agora que você é adulto eles podem contar, sabe aquelas? Aquelas que aprontou alguma, né, na infância e que você nunca contaria. Pois é, mas quando cresce para filho adulto a gente conta essas coisas, a gente abre o coração, fica tudo mais perto da gente. Então, destranque isso na vida deles, porque quem ama dá ouvidos, quem ama escuta. Outra coisa, quem ama, admira. Então, admire-os. Volta a admirar seu pai, sua mãe, do mesmo jeito que você admirava quando era criança. Você lembra que quando era criança, seu pai era seu herói? Sua mãe era a mulher maravilha da tua vida, não é? Tua mãe era a pessoa. Eu me lembro, nós éramos membros de uma igreja pequenininha, gente, pequenininha, assim, 30 membros, 30 quando vinha culto cheio, tá? E pouca gente frequentava lá. Então, de vez em quando, meu pai e minha mãe tinham que tomar a frente e fazer alguma coisa assim, eles eram muito tímidos, não eram de falar em público, mas sabe como que é? Às vezes, aquela coisa de igreja, ler uma ata, era minha mãe que era secretária da igreja, ou meu pai, de vez em quando, ia lá ler um texto bíblico para a igreja, ou coisa parecida. Quando eles iam à frente falar, eu ficava todo orgulhoso. Meu pai, minha mãe, sabe aquele negocinho que você fica assim, né? Meu pai, né? Você tinha aquele orgulho do seu pai? Tem ainda. São seus pais. Eles são sua história. Admire-os, faça-os perceber que você os admira. Quem admira, uma dica de admiração, quem admira, percebe detalhe e elogia. Quem admira, nota alguma coisa na pessoa e destaca aquilo. Vamos trazer isso para a área conjugal, romance, ou até amizade. É interessante que quando você tem um amigo mesmo que chega para você e nota uma coisa na sua vida que, puxa, ninguém notou e aquela pessoa notou, você se sente tão querido, fala, puxa, a pessoa me observa, a pessoa me nota, eu não passei despercebido aos olhos daquela pessoa. Então, quando eu falo admire, perceba detalhes da vida daquela pessoa que se destaca de todos os outros. Valoriza isso. Mas, mais uma coisa, incentive-os. É muito mais fácil cobrar do que incentivar. Vou tirar aqui de falar para pai, vamos falar para filho. Incentive os filhos. É mais fácil a gente dar bronca, é mais fácil a gente corrigir, é mais fácil a gente falar o que fez errado, mas é importante incentivar. Incentive, isso faz parte com qualquer relacionamento. Mas agora aqui, falando do mundo dos nossos pais, uma das melhores formas de você valorizar uma pessoa é quando você consegue se colocar no lugar dela, para ver tudo da ótica agora dela, de como ela passou. Eu vou separar agora aqui pai e mãe para ser mais específico. Por exemplo, falando de pai, a ideia do pai, homem agora, estou falando de homem, a ideia de homem é uma herança nossa. Essa é uma herança psicológica, genética nossa. Nós viemos de caçadores. O que o caçador fazia? O caçador, ele arrisca a vida, mas para a família ter comida. Para a família estar bem. Isso é que caracteriza um homem. Um homem é assim. Um homem, ele pensa dessa maneira. Um homem tem essas heranças primitivas dentro de si. Então, para que a conquista se não é para os filhos? Para que o dinheiro, se não for para investir na família? Eu acho interessante, aliás, esses dias, meu filho mais velho fez uma observação, eu vi assim, falei, que é gostoso quando alguém olha, ele se colocou no meu lugar e fez uma observação que eu nunca fiz. Olha a observação dele, falou, pai, eu estava pensando aqui sobre nossa vida financeira. Bom, deixa eu abrir um parênteses para vocês primeiro, dizendo o seguinte, meus filhos, quando ele completa 18 anos de idade, eu dou um cartão da nossa conta bancária, ele vai administrar a conta junto com a gente. Meu dinheiro é dele e dele é meu e a gente administra tudo junto ali. Essa é a nossa maneira de ser em casa.
Meu mais novo não vê a hora de ter 18. Calma, por enquanto você não tem. Mas o mais velho, muito responsável, sabe tudo que entra e o que sai da nossa conta. Muito bem. Meu filho chegou assim para mim e falou: pai, eu estava vendo assim, quanto você ganha, fiz uma conta, inclusive anual, tal, do que você ganha. Mas assim, o que você ganha, você divide por 4. Tudo que você ganha, velho, tem a mãe, tem eu, tem o Dudu, e tem a casa que gasta as coisas e os nossos bens, que é tudo para 4. Já pensou se tudo isso ficasse só com você? Uau! Falei, legal, filho, mas ia ter graça? Ele falou assim, não ia ter não, volta ao assunto, pronto. Porque não tem graça. O que adianta ganhar e não ter com quem repartir? O que adianta dinheiro se não é para investir na família? Pensa com a mente do seu pai, o salário dele, o esforço dele, não era para gastar com ele. Aliás, se você fizer na sua casa a conta, quem gasta o quê, provavelmente é o que menos gasta, são os pais. Então, elogios, reconheça isso neles. Vamos virar agora personagem? Vamos falar da mãe? Entra dentro do mundo da tua mãe para procurar compreender o quanto custa para ela se doar como ela se doa, ou como ela se doou para você. Por exemplo, a mãe, às vezes, mal tem tempo de se arrumar, principalmente quando você era bebê. Vocês aqui que têm bebê, sabem, aliás, quem aqui tem bebê? Vamos lá, mães com bebês. Mães com bebês. Muito bem, é isso. Você se arruma, na hora de sair, o criança faz o quê? Em você. O que você faz? Passa um paninho e vem. É seu perfume agora. A mãe não tem tempo disso, mas a criança, você pega a criança, cheirosinha, arrumadinha, tudo mais, a mãe fica fedida. Mas ela tem que servir. Isso está na cabeça dela. Ela não teve mais tempo para ela. Ela usou a saúde dela para gerar essa criança. E ela continua gastando a saúde dela só para investir nessa criança. Você que é filho e filha, tem mãe viva, pensa isso que eu estou te falando, se coloca no lugar da sua mãe, pensa que ela já não fez isso com você. Ela nem escolhe o que ela quer comer. Ela queria, sim, saber o que você gostava para preparar para você. Para você chegar em casa e falar, a mãe fala assim, eu fiz a comidinha que você gosta, e ela nem está pensando nela. Ela pensou, foi em você, em fazer a sua comida, em saber o que é que você gosta, o que você aprecia. É interessante isso. Aliás, gente, eu sou muito próximo dos meus filhos, e eu gosto de ir no mercado, gosto de tudo isso. Mas esses dias eu estava assim, então, vamos pegar aqui umas bolachas, por exemplo, uma bolacha que para o Dudu, eu fui pegar a Maga e falou, pega essa daqui que ele gosta. Eu fiquei pensando, como é que ela sabe que ele gosta? Mãe, ela sabe mais do que o outro gosta do que você chegava lá. E você quer o quê? Não sei. Mas do filho ela sabe. Isso é mãe. Vive para se realizar no outro. E mais ainda, quer ver mais uma? Acabou o culto aqui. Suponhamos que você ainda mora com sua mãe, você é mais novo, você não é casado, você mora com a sua mãe, estão toda a tua família aqui no culto. Se você já é adulto, volta para o teu time de criança, só que você frequenta carisma, tá bom? Estamos aqui no culto, acabou o culto, vamos embora para casa. O que vai dar quando chegar em casa? Fome. E o que vai acontecer? Você vai lá, vai se trocar, vai tirar a roupa, tal. A mãe vai fazer o quê? Vai lá preparar alguma coisa para todo mundo comer. Então, ela não tem tempo nem para sentir cansaço. Chega em casa, tem que preparar as coisas para os outros. Aliás, eu gostei, um dia nós estávamos reunidos ali, almoçando juntos, 4, e um dos meus filhos chegou assim e fez uma observação muito interessante. Falou o seguinte, olha, uma coisinha, não é justo aqui em casa, porque minha esposa, ela tem essa questão de serviço nela, é muito forte isso nela. Ela serve, ela ajuda, tem coisa lá, ela vai e faz. É normal, nós que são amigos nossos, sabe, às vezes a gente está na casa de amigos, acaba de comer, ela pega as coisas, começa a tirar a louça, vai lavar, ela gosta de servir, é o jeito dela mostrar que ela ama, é o jeito dela. E um dos filhos falou o seguinte, não é justo, porque a mãe faz isso o tempo todo, a gente fica aqui, e todo mundo usa a louça, todo mundo come, todo mundo faz tudo, não é justo isso, todo mundo aqui tem que lavar a louça. O menino falou, está certo, então mãe, começa com você hoje, não, né? Mas todo mundo, hoje a gente faz lá o nosso rodízio, tudo mais, um cobra o outro, não, a pia está, vamos lá, vamos arrumar, não é
A mãe não tem, aliás, ela não deixa pia suja, né? A gente que tem que sair, a gente que vai arrumar, né? Para dividir. Aliás, tem um monte de coisa. Aliás, nossa sociedade é muito machista, né? Até quando vai falar, olha só, quando a gente vai falar de marido e mulher, a gente acha, olha o que eu vou falar agora, hein? A gente acha que está sendo bonito dizer assim, olha, o marido tem que ajudar a mulher em casa. A gente acha que isso é bonito. Isso é machista. Só isso já é machista. Por que ajudar? Quando você fala ajudar, você está dizendo o seguinte, mulher para arrumar a casa. Então eu vou ajudar, vou fazer um favor para ela. Para com isso. Para com isso. Todo mundo mora ali, todo mundo é responsável. O trabalho é de todo mundo. Alguém fala, não, mas eu trabalho fora, minha esposa não trabalha fora. Troca com ela para você ver. Troca. Você vai sentir. Eu acordei para isso, não faz muito tempo não. Pensando aqui quanto tempo faz, eu não consigo aqui dar a data exata, mas acho que uns 8 anos atrás, mais ou menos, quando a minha esposa, depois de muito incentivo nosso também, ela foi para a África. Aquele primeiro trabalho na África que nós realizamos, foi ela que foi para lá. E eu fiquei com as crianças. Gente, como é horrível esse negócio. Eu não sei como é que se multiplica aquelas coisas na louça. Você acaba de lavar louça, está tudo limpinho. A gente come, daqui a pouco está tudo sujo de novo. É injusto o trabalho de casa. É injusto, é interessante. A roupa, eu não sei, até aquele tempo, a minha roupa eu tirava e ela depois voltava limpinha, sozinha, para o meu guarda-roupa, passadinha. Ela não saía de lá da cesta, entendeu? Quem que não ensinou essa roupa a fazer esse caminho? A gente começa a descobrir algumas coisas que o trabalho de casa é terrível. É terrível. Então, é aí que quando a gente valoriza essas coisas, essa pessoa que normalmente faz essas coisas para nós, que normalmente é a nossa mãe, se sente honrada. Está entendendo o que é honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe é isso. Gente, todo mundo é importante, mas nós precisamos ajudar essas pessoas a se enxergarem assim. Então, ajude-os a ver que eles são importantes. Não basta você dizer, pai, mãe, isso é importante para a minha vida. Legal, legal. Incentivar é bom, falar é bom, mas prova, meu querido. Muda suas atitudes. Isso tem que começar dentro de casa, isso tem que começar no relacionamento pai e filho dentro de casa, e até relacionamento marido e mulher. Essas coisas têm que mudar dentro de casa. Continuando, segundo conselho, defenda seus pais. Os nossos pais tiveram erros. Mas nós estamos numa geração em que parece que qualquer erro na minha vida é culpa do pai e da mãe. Aliás, entrou uma doutrina para a igreja evangélica brasileira na década de 80, que persevera até hoje, e vou te dizer, nós não pregamos essas coisas aqui na Carisma. Uma história toda, deixa eu meter a boca mesmo e falar, uma história toda aí de quebra de maldição, esse é o termo que se usa. Aliás, se você quiser saber sobre o assunto, eu tenho uma mensagem, quebrando a quebra de maldição, pronto, resolve o assunto. Porque nessa história de quebra de maldição familiar, agora toda a culpa é dos pais. E eu acho um desrespeito aos nossos pais tratá-los dessa maneira. Ah, não, eu estou assim porque o meu pai, o meu avô, eu tenho que quebrar aquela maldição. Quando você fala de quebrar, normalmente você quebra a honra, o respeito e o relacionamento junto. Aí essas histórias todas passam assim, a culpa agora não é tua, das suas decisões, a culpa são dos seus pais, dos seus avós e tudo mais. O que você diria para um homem, por exemplo, quando ele puxa a árvore genealógica dele, porque talvez você esteja falando, né, é legal você falar, teve aí pais legais, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais dos meus pais, mas é que você não sabe como é que é o meu pai era alcoólatra, batia em casa, tal, meu avô saía com prostituta, tal, eu tive uma avó, ixi, aquela lá era terrível, tal, aí você começa a puxar essas coisas, vai falar, então, por isso que minha vida está desse jeito, peraí, não. O que você diria para um cara em que ele começasse a contar a história, fala assim, me conta a história da tua família, alguns deles, aí ele pegasse e contasse, por exemplo, uma história de uma avó dele que fez o seguinte,
A avó dele tinha um marido, mas o marido não deu filho para ela. Aí, o sogro dela fez uma promessa para ela e não cumpriu. Essa mulher se vestiu de prostituta um dia, e o sogro de viagem, ela encontrou com o sogro, teve relação sexual com o sogro. E teve um filho, e aquele filho virou um dos seus avós, desse cara que eu estou contando aqui. Você ia dizer, esse cara precisa quebrar. Tem coisa de maldição na família dele que ele precisa quebrar. Ele falou, não para aí não. Uma avó minha, ela era prostituta, oficial inclusive numa cidade. E aí, essa cidade estava em guerra, e veio um pessoal para invadir a cidade. O que ela fez? Ela teve um caso com um dos generais lá para poder escapar da cidade. Escapou, ficou viva. Foi minha avó, ela gerou um tataravô meu. Tá? Você ia dizer, esse caso aí está ficando feio. Aí vai contando outras histórias. E aquele teu avô, tataravô lá, aquele lá ele fez o seguinte, um avô meu, um tataravô meu, ele pegou assim, e sei lá, o cara se encantou um dia com a vizinha, sabe? Ele teve um caso com a vizinha, meu caro. E nesse caso com a vizinha, ele ainda matou o marido da mulher para ficar com ela. Falei, esse daí precisa do quê? O que você ia indicar para ele? Sessão de descarrego. Eu estou te contando a genealogia de Jesus. E aí? Essas histórias são bíblicas. E interessante, não está escondido da gente. Está lá, está escrito, para a gente saber. E um detalhe, quando narra a genealogia de Jesus, narra essas pessoas com honra. Porque a Bíblia ensina honrar pai e mãe. É nesse ponto que eu quero chegar aqui com você, de proteja seus pais. Vou ensinar uma lição dentro do texto de Gênesis, que nós estamos estudando. Eu não vou ler o texto porque é um texto, na verdade o texto é grande. No trecho de Gênesis 9, de 20 a 23, é o âmago desse texto. Mas como o texto é muito grande, eu vou narrá-lo para você. Depois do dilúvio, Noé, imagina, 40 dias, 40 noites dentro de uma arca. Devia ser um fedor dentro daquele lugar, não é? Devia ser muito ruim. Finalmente, Noé desce de lá. Quando desceu, plantou uma vinha. A hora que plantou uma vinha, nasceu as primeiras uvas, ele fez um vinho e encheu a cara. Ficou manguação o Noé. Fez isso. Alguém pode dizer o seguinte, também 40 de 40 noites, com a sogra dentro da arca. Interessante, não narra a sogra, acho que ele deixou ela afundar mesmo lá de fora. Né? Mas, o Noé fez isso. E aí, manguação do jeito que ele estava, ficou pelado. E entenda bem, ver a nudez dos pais é uma vergonha, e é expor a honra dos pais. E um dos filhos de Noé viu, e foi contar para os irmãos, o pai está peladão lá. Os outros dois irmãos deram uma bronca no cara, e fizeram o seguinte, Noé estava numa caverna, eles entraram de costas, segurando um pano nos ombros, e a hora que chegaram perto, cobriram a nudez do pai. Olha essa expressão, cobriram a nudez do pai. Aí tua mãe um dia fala mal com você em casa, ou briga com você em casa, você vai no Facebook e fica aquela... Sem e Jafé cobrir a nudez do pai. É como se eles dissessem o seguinte, é verdade, meu pai errou, mas eu não quero ninguém rindo dele. Se meu pai errou, é um problema nosso aqui de casa, ninguém tem que saber nada disso. Defenderam a honra dos seus pais. Cuida dos seus pais. Uma vez eu tive um sonho, foi um sonho muito chocante para mim, porque eu passava na rua e tinha um homem bêbado jogado na sarjeta, e alguns moleques zombando daquele homem, e quando eu olhei de perto era meu pai. Isso era num sonho. Veja bem, meu pai nunca foi alcoólatra, essa história não existiu, foi um sonho meu. Mas eu imediatamente toquei aqueles moleques, peguei o meu pai, fedido do jeito que estava, carreguei para dentro do meu carro, levei para minha casa e cuidei dele e acordei. E aí me ficou uma mensagem na minha mente, como sendo Deus falando comigo, se o seu pai fosse um bêbado na sarjeta, você deixaria de amá-lo? Ele deixaria de ser seu pai? Por causa disso?
Minha resposta imediata, claro que não. Deus estava falando comigo, ali o assunto era outro, ali te referia a pai espiritual. Ali o assunto era outro para mim. Se referia a alguém que já foi um pai espiritual para mim, que cometeu um grave erro na vida, e que Deus estava me orientando, falando o seguinte: ele continua sendo seu pai. Ele continua sendo uma pessoa para você honrar para o resto da sua vida, não importa o que ele fez. Era isso que Deus queria me ensinar ali. Foi uma parábola que Deus me falou em sonho. Ok, falando com você. Com todos os erros do seu pai, da sua mãe, da sua avó, do seu avô, seja lá o que for, eles são seus pais. Eles são sua história. Eles fazem parte de você. Nós precisamos compreendê-los e respeitar as suas fraquezas sem ressaltá-los. Seus pais não são mais os super-heróis que você imaginava quando eles eram criança, quando você era criança. Eles têm falhas, têm defeito, mas esse amor que Deus coloca no teu coração, Ele é capaz de perdoar tudo isso. Olha só o que a Bíblia fala em 1 Pedro 4,8. Tendo antes de tudo ardente amor uns com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Pecado é falha, erro, errou o alvo, fez o que não devia ter feito. Amor faz isso. Filhos que honram seus pais, veja bem, não vai repetir os erros dos pais. Nossos pais erraram, eu não vou repetir. Mas eu vou honrá-los como? Vivendo melhor a minha vida do que até o que eu aprendi deles, se o que eu aprendi não foi suficiente. Eu conheço, tem alguém na minha mente nesse exato momento, eu conheço alguém que ele não conheceu o pai dele, aliás, não conhece até hoje, é um homem adulto, ele não conheceu o pai dele, a mãe dele foi uma péssima mãe de relacionamento, no entanto, ele é um excelente marido. Tinha tudo para ser um cara, sabe, revoltado, ele falou, não, a partir de mim vai ser tudo diferente. Vou dizer mais, esse cara vai ser um pai, fantástico, conheço ele. Eu sei que tipo de pai que ele é, dá para notar no caráter dele. É como se ele dissesse, foi tudo errado na minha família, mas a partir de mim vai ser diferente. Eu vou mudar a história, entenda bem, eu vou honrar meu pai e minha mãe, a honra que eles não tiverem em vida. Eu vou honrar, da maneira como eu estou vivendo. Nossos pais, eles não eram perfeitos. Eles eram gente, como a gente. Eu sei que em alguns casos os erros foram muito drásticos e talvez requer que você até passe por um aconselhamento como esse, que é um aconselhamento espiritual, e talvez até um acompanhamento de um terapeuta para te ajudar a reinterpretar essa história, esse momento histórico da tua vida. Mas, seja qual for o caso, as Escrituras nos ensinam que nós devemos honrar e valorizar os nossos pais ou aqueles que se tornaram pais para nós. Porque alguns de nós não fomos criados com nossos pais genéticos. Outras pessoas foram pais para nós. Às vezes um tio, uma tia, às vezes uma pessoa que surgiu na tua vida foi que nem um pai para você, igual uma mãe para você. Independente de qualquer erro que cometeram, a Bíblia nos ensina, vamos honrar os nossos pais. Amém? Terceiro e último, fale bem de seus pais. Já teve pessoa que me perguntou o seguinte, seu pai e sua mãe nunca errou? Não, você só fala bem deles. É verdade que eu só falo bem deles. Eles tinham defeitos. Mas esses defeitos morreram comigo, meu irmão e minha irmã. Ficou entre a gente. Ninguém tem que saber. Ah, mas me conta os defeitos dele. Não é novela? Vai assistir a Globo. Você quer novela? Vai assistir a Globo. Vai ver a novela dos meus pais. Eu sei que à medida que nós vamos crescendo, nós notamos mais os defeitos dos nossos pais. Mas o bom da gente ver defeito nos outros é a gente saber que também nós temos defeitos. E quem é pai e mãe sabe que seus filhos te viam como herói. E à medida que eles vão chegando na adolescência e vão crescendo, eles começam a questionar esse super-herói. Então eu queria aqui te dar alguma dica de como você pode honrar os seus pais. Então, a vocês que sinalizaram aqui que seus pais estão vivos,
Me permita te dar vários conselhos aqui, você já viu, ressalta as virtudes deles, tudo mais, mas tem um que eu quero te dar. Novamente eu queria saber, quem de vocês aqui tem pai ou mãe vivo ainda? Novamente, eu vou dizer o porquê que estou destacando tanto isso. Preste bem atenção, você. Vai nessa semana, dá um jeito, vai lá, aperta, beija, se joga em cima, sabe, joga eles em cima de você, pega no colo, faz isso tudo de novo, vai sentir aquele cheiro deles, morde, né? Faz tudo que você tem direito, que eu vou dizer uma coisa, nossos pais, vai chegar o tempo deles, que a vida vai acabar, e você vai sentir saudade disso, falta disso, e a gente quer fazer de novo e não dá. Vocês estão ouvindo um cara apaixonado pelos pais, que de vez em quando até chora só de lembrar, ou como aconteceu pouco tempo não aconteceu alguns anos atrás, já eu me lembro como se fosse tão próximo isso, né? Que eu estava num shopping center, e eu passei assim, passou um senhor do meu lado, eu senti, até virei assim para olhar, aquele cheiro de aquavelva, sabe o que é isso? Não? Meu pai usava aquilo, era um pós-barba, que meu pai usava, e eu falei, ó o painho ali, né? Olha, coisa gostosa. Você vai sentir essas saudades todas, então aproveita enquanto eles estão aí. Aproveita. Como uma frase, o título de um texto que eu escrevi, quando minha mãe faleceu. Quando minha mãe faleceu, inclusive era semana do Dia das Mães que ela faleceu, eu escrevi um texto assim, dê uma flor enquanto se pode cheirar. Eu não levei coroa de flores no funeral da minha mãe, sendo honesto com você, não levei isso. Flor eu dei em vida. Então é em vida que se dá flor. Então é em vida que se dá presente. É em vida que se fala as coisas. Frases ditas diante do caixão, desculpa, você está chamando a atenção é para você. Eu entendo que algumas pessoas estão ali, estão chateadas, mas entenda bem, sabe aquele showzinho diante do caixão, em que parece que a pessoa é mais importante que o morto? Chama mais atenção do que o morto. Eu na verdade, eu aprecio até uma coisa que não é da nossa cultura, é de culturas europeias, e cultura norte-americana, tanto a canadense quanto a estadunidense, em que eles deixam para fazer o funeral alguns dias depois, e as pessoas levantam os elogios e as memórias dessa pessoa, fazem uma reunião e relembram a memória do falecido. A nossa cultura não tem isso, então a nossa cultura ela é muito emotiva, de momento, você está sob o impacto, e sob aquele impacto, às vezes, de remédio, de tantas outras coisas, fica ali dentro do caixão, você, quanto tempo e tal, volta, eu quero ir junto, e fica falando, ai, me joga, eu quero ir junto, tá bom, tá lá cavando já o buraco, né, vai colocar o colchão, me leva com você, me leva, escorrega e cai lá dentro, com a primeira coisa que essa pessoa fala, me arranca daqui, me tira daqui, quer ir nada. É cena. É cena. Então, dá uma flor enquanto dá para cheirar. Vai passear. Vai fazer alguma coisa para eles. Chame-os. Ensine seus filhos a honrá-los. Fale bem deles para os seus filhos. Não fale mal deles para os seus filhos. Fale bem deles para os seus filhos. Meus filhos... conseguiu conviver muito pouco com a minha mãe e nada com o meu pai, mas eles têm avós por parte de mãe. Minha sogra frequenta a nossa comunidade, são queridos nossos. Eu vou dizer uma coisa, meus filhos têm um amor por eles enorme. Meus filhos não admitem que em qualquer reunião de família, qualquer brincadeira que venha denegrir, qualquer coisa, diminuir a importância dos seus avós, seja sequer em tom de brincadeira, não aceitam. Não aceitam. Aliás, eu vou abrir o coração. Posso abrir o coração, um ciúminho meu aqui agora, tá? Coração de pai, tá? Pois é. Eu convidei meu filho para fazer um negócio, sabe? Ele não estava afim. O pai, estou afim, tá bom. Beleza, não tá, beleza. Legal. A gente tem outros dias, a gente sai, nos damos bem, não era nenhum problema. Mas tá bom, não deu. Aí, daqui a pouco, mais tarde, a minha esposa chegou assim para mim e falou, então, Anésio, que tal a gente fazer isso e levar o meu pai e minha mãe? Que sabe quando eu levo meu pai e minha mãe? Os meninos gostam. Aí eu falei, e eu? Eu queria que eles saíssem comigo, não por causa do vô e da avó.
Queria que fosse por minha causa, não por causa do vô e da avó. Ciúminho de pai, ciúminho. Mas você gostar demais, tá? Você gostar demais. Mas você vê que coisa linda? Amam os avós. Ensine seus filhos a amarem seus avós. Ensine isso. Essa é uma forma de você honrar os seus pais. Amém, queridos? Ok. Quero falar também com você que seus papais, pai, mãe, ou pai ou mãe, ou os dois, já foram para o outro lado da vida. Tem uma maneira de você honrá-los. A maneira que eu tenho é de sempre falar bem deles, porque meus pais já partiram, então eu gosto sempre de falar bem deles, e construir nos outros uma imagem honrosa dos meus pais. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eles eram mesmo maravilhosos, eu lamento que alguns de vocês não tiveram a oportunidade de conhecê-los. Minha mãe era uma fofa, vontade de pegar ela assim, apertar o tempo todo, de tão fofa que ela era. Nunca nada estava ruim para ela, tudo estava bom. Tudo estava bom, tudo estava legal, amava todo mundo, rindo todo mundo, o tempo todo servindo. Essa era minha mãe. Meu pai, integridade, caráter, homem correto, homem que não aceitava, sabe, uma coisa, um cisco a mais do que o que ele tinha negociado. Era um homem certo, correto, cristão, amava Deus, né? Essas coisas marcam a vida da gente. A maneira que eu posso honrar é viver a minha vida de tal maneira que eu perpetue o nome deles na minha vida. Então, faz isso com a sua vida. Viva bem a sua vida de tal maneira que, entenda bem, se os seus pais tivessem vivo, teriam orgulho disso. Mas você passa essa honra para eles. Eu já contei isso aqui uma vez, mas uma vez eu fui no cemitério onde meu pai estava enterrado, e não é costume da nossa família visitar cemitério, não fomos criados assim. Eu nem sei se isso é nosso lá eu fui criado na igreja batista, eu acho que era coisa nossa lá dos batistas, que batista é assim, morreu, foi para o céu, aqui na terra vira pó e tal, não vale nada, que vale que vai para o céu. A gente pensava dessa maneira, então a gente não tinha de visitar cemitério. Mas um dia eu quis visitar, eu estava de passagem, relativamente perto, dei um toque em casa, falei, vou chegar mais tarde, vou visitar o túmulo do meu pai. E fui lá, aquele impacto de você chegar assim, e ali está a tua história. No meu caso, eu li ali, Olinda Barbosa Neves, a minha avó, que me criou na minha primeira infância. Puxa, que saudade, aquela mulher foi demais na minha vida. Manuel Rocha de Souza, meu pai. Minha mãe estava viva nesse tempo ainda, que eu fui. E aí, Anésio Rodrigues, é estranho você ver seu nome na lápide. Era meu tio, de onde veio o meu nome. Maldição hereditária, tá aí. E se eu te contar que tem Anésia na minha família também? Na minha família. Vamos lá. Continuando. Eu sentei ali em cima da plaquinha do túmulo e comecei a falar com Deus. E eu falei assim para Deus, Deus, eu sei que a gente não fala com morto, não pode falar com morto, e morto não fala com a gente, pela Bíblia não tem isso. Mas eu falei assim, mas nenhum lugar fala que o Senhor não pode falar. Então, fala para eles aí. Conta para eles que eu estou com saudade. Eu me desabafei com Deus ali. Uma das coisas que eu queria, eu me lembro até de um momento, a nossa comunidade já tinha crescido um pouco, ela não estava desse tamanho que está hoje, mas né, já era uma comunidade grande já. E eu me lembro que igreja grande para o meu pai era assim, a nossa igreja cheia, era 35, 40 pessoas, era cheia. Igreja grande, 100 membros, grande, né? Se ele visse um negócio desse, ele tinha um troço de ver um negócio desse, né? Meu pai, apaixonado por Deus, pela igreja como ele era. Pois bem, eu ficava falando assim para Deus, fala para ele aí, fala, né? Na verdade, eu queria desabafar com Deus a saudade, mas naquele momento me veio a seguinte coisa: eu vou dar continuidade à história deles e à vida deles. É uma corrida de bastão das Olimpíadas. Eles correram, deram o melhor de si e entregaram o bastão. Eu peguei, agora é minha vez, eu vou correr, eu vou dar o melhor, vou dar o meu melhor tempo, vou fazer o melhor momento, vou bater o meu recorde, eu vou fazer o melhor e vou entregar isso na mão de meus filhos e eles vão levar isso adiante. É assim que você tem que ver a sua história. Quando eu faço isso, eu estou honrando meus pais.
eu estou honrando a história. E um detalhe, eu estou preparando a geração dos meus filhos também. Então, quando você constrói a sua vida dessa maneira, você amplia a sua vida não começa com você, mas ela também não termina com você. Você vai dar continuidade nessa história, você está deixando sementes, você está deixando história. Então, meu querido, construa a sua vida como algo bonito de se ver. Essa é uma maneira de presentear os seus pais que estão vivos e de honrar a memória dos seus pais que já partiram. Então, dê a eles essa honra que eles merecem. Dê a eles isso. 2 textos bíblicos para terminar. Pode ficar em pé comigo? 2 textos, é rapidinho. O primeiro está nos 10 mandamentos, que diz assim: honra o teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida, e tudo te vá bem na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Então, valorize a história de seus pais, mas a sua vida não termina com você. A tua vida agora vai continuar na vida dos seus filhos. Então, para terminar, leia comigo Salmo 127. Os filhos são herança do Senhor. Até aí. Os teus filhos, Deus confiou a você. Você que é pai e mãe, ou que vai ser pai e mãe, saiba que o filho é um empréstimo. Deus está dizendo, cuida dele, é meu. É meu. E eu confio, Deus está dizendo, eu confio que vocês são capazes de prepará-los para o que eles vão ser. Deus tem fé em você nesse sentido. Deus confia ao ponto de te dar filhos. Então, é uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Domingo passado, André Stil falando aqui com a gente sobre isso, ele citou esse texto da seguinte forma: que você pega, retesa o arco, prepara os seus filhos, você vai lançá-los longe, mas é interessante, quanto mais perto você trouxer do seu coração, mais longe você consegue enviá-los. Então, traga os seus filhos para perto de você, relacione-se com seus filhos, tenha tempo com seus filhos, puxe os seus filhos para perto de você, ande com eles, insista em tempo com eles, beije, abrace bastante, para que quando eles estiverem na adultidade, eles vão ter essas memórias que eu estou lhes contando, que os meus pais deixaram em mim. Por que eu falei assim? Vai lá, aperta, beija, pula em cima deles. Sabe por quê? Porque meus pais faziam isso comigo. Meus pais faziam isso comigo. Eram carinhosos, abraçavam, beijavam e tudo, e brincavam com a gente. Eu lembro de muitas brincadeiras nossas juntas. Deixa essa herança. Então, faça isso. Porque um dia essa herança vai continuar. Aliás, se tem uma coisa que eu quero, eu fico cutucando meus filhos. Eu falo, gente, eu quero ser avô. Eu quero ser vô. Porque todo mundo me fala que vô é legal. A gente acha que todo vô é legal. E todo vô fala, é legal ser vô. Fala, pô, eu quero ser vô. Porque pai tem que penar, pai tem que pagar, pai tem que acordar de noite, mãe tem que dar mamar, tem que, quando a criança suja, vai lá, tem que dar banho e tudo mais. Quando tá trocadinho, bonitinho, chega o vovô para brincar. Olha que legal. Eu quero ser vô. Vamos lá, última frase. Hoje você é a continuação dos sonhos dos seus pais. Essa é a honra que você pode dar então para eles. A sua vida, o seu sucesso, o seu nome. Então, cuida do seu nome. Amém? Cuida da tua vida. Tenha honra. Termine bem sua carreira. Deixe uma marca na história. Não só com relação aos seus pais, para que os seus filhos tenham orgulho para falar de vocês, como vocês estão ouvindo um cara aqui orgulhoso de falar dos seus pais. Que seus filhos tenham esse orgulho de vocês também. Vivam dessa maneira. Amém? Quero orar com cada um de vocês. Só que antes, se você está perto de pai e mãe, agarra, fica aí junto, pega, abraça. Ok. Se está perto, faz isso. Agora eu continuo. Eu quero orar aqui por todos. Gente que está sem pai e mãe, gente que está aí com pai e mãe, que curte muito bem pai e mãe. Hoje eu falei tudo isso, você fala isso aí, tudo eu faço, ótimo. Quero orar com você também.
Gente que talvez fala, meu pai e minha mãe já estão debilitados, doentes. Vamos orar. São tantas histórias, mas nós vamos tudo levar isso diante do Senhor nesse momento. Vamos orar? Amado Deus e Senhor, eu oro pelos meus irmãos que nesse momento estão assim, saudosos de seus pais que não estão mais aqui. Que eles vivam de tal maneira que deem honra aos seus pais. E que a sua vida seja um marco na história dos seus filhos no futuro. Que o Senhor os abençoe. Que console os corações para que a lembrança seja boa. Para que os momentos bons sejam revividos agora na história de seus filhos. Eu oro também, ó Pai, por aqueles meus irmãos e irmãs cujos pais estão vivos. Dê a eles tempo juntos. Não deixe que a correria do dia a dia roube isso deles. Eu oro pelos meus irmãos e irmãs cujos pais estão vivos, para que eles não se deixem ser levados pelos grandes eventos da vida, escola, trabalho, reuniões, mas que a sua vida seja dirigida pela genealogia, por nomes, por pessoas, por cheiros, por abraços, e que essas coisas encontrem mais tempos do que aquelas outras na nossa agenda, na nossa vida. Oro também pelos meus irmãos, cujos pais já precisam de maiores cuidados, debilitados, doentes, que o Senhor dê a eles todo amor e carinho, devolvendo todo aquele amor e carinho que receberam na sua infância. Que cada um de nós possamos honrar os pais e ser um grande exemplo no futuro para os nossos filhos e netos também. Em nome de Jesus. Amém e amém. Convido você para fazer uma oração e declaração cantada diante de Deus antes da gente encerrar esse culto. Vamos fazer isso? Você está feliz com Deus? Deus falou com você hoje aqui? Então agradeça o teu Deus. Agradeça o teu Deus. Faz isso para Ele. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Serviremos a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus, com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus, com alegria. Será abençoada a minha descendência, será abençoada minha descendência, frutificará na tua presença. Com perfume, meus filhos irão perfumar todas as
serviremos